Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Salmo 142. Falei ontem sobre o Salmo 141, mas só os 4 primeiros versículos. Convidei você a ouvir o podcast Sementes, Raízes e Frutos. Lá você encontra todo o Salmo e os salmos anteriores. Mas hoje eu queria falar sobre o Salmo 142, porque é um tom muito parecido com o do Salmo 141, um sentimento comum. Você vai se identificar com esse coração de Davi. Ele nos aponta alguns caminhos, ele fala sobre uma realidade que é muito nossa, muito humana, e que eu acho que vale a pena compartilhar. Ele começa o salmo dizendo: clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor. Acima do salmo você vai ver uma descrição dizendo que esse salmo tem a ver com a experiência de Davi na caverna de Adulão, lugar para onde ele fugiu quando Saul perseguiu. E Davi deixou para trás esposa, amigos, família, deixou para trás a terra dele, saiu fugido sendo inocente. Situação de angústia, de abandono, de exílio. E ele clama, ele pede misericórdia, Senhor, eu peço pela sua misericórdia. A gente conhece essa oração que se resume a isso: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tenho certeza que você já orou essa oração, já pediu para que Deus viesse, clamou. Imagina Davi numa caverna, pedindo, clamando: Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim, porque eu estou sendo perseguido. E ele segue dizendo: derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Ele começa a mostrar para a gente, então, como se libertar quando esse sentimento de medo, de angústia, de dor acomete o nosso coração. Porque ele diz: eu me derramo, eu falo, eu deixo isso sair, eu me esvazio. Cada um tem a sua forma de fazer isso, seja através do choro, seja através de palavras, seja desse pedido por misericórdia. O fato é que ele precisa se colocar diante do Senhor e permitir que isso tudo saia, que ele entregue. E ele fala: eu me derramo, eu apresento a minha queixa, eu falo com o meu Deus aquilo que vai no meu coração. E ele segue: quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. O sentimento dele é tão forte, disso, de abandono, de perigo, de medo, de angústia, porque afinal de contas a gente tem que lembrar que ele está sendo perseguido por um rei que tem toda uma estrutura a seu favor. Ele tem exército, ele pode coagir as pessoas a fazerem o que ele quer. Ele é um rei. Davi é um homem fugido numa caverna, pessoas vão se unir a ele, eu vou falar isso já já, mas ele, quem é Davi contra um rei, Saul? Então ele tem medo, ele está abatido, ele fala: olha, que caminho eu vou seguir? A minha alma, o meu coração, eu estou num estado que eu só vejo impossibilidade, eu não sei que passos dar. O que eu posso fazer? E aí ele fala, né? Quando ele fala para o Senhor: eu não sei o caminho, eu não tenho clareza, eu não tenho força. Pelo contrário, eu estou pequenininho aqui nessa caverna, acuado. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor sabe o caminho. Eu sei que o Senhor tem saída para isso, eu não tenho. Minha cabeça está confusa, mas o Senhor tem. O Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. E ele segue no versículo 4. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. E aqui esse sentimento central que eu queria compartilhar com você. Ele está num estado tal que ele se sente completamente sozinho. Só que se a gente percorre o texto bíblico, vai lá no texto, nesse momento, onde ele está nessa caverna, o texto diz que os parentes dele vão procurá-lo, a família dele, 400 homens se juntam a Davi nessa caverna, porque quando a gente tem um rei iníquo como Saul era,
por mais que ele tenha poder de coação, né, de exercer o seu poder, a sua autoridade no reino, você tem os insatisfeitos, aqueles que não, né, não encontram ali espaço. E a gente vê que muita gente que vai se juntar a Davi é desses que estão à margem, né? Ele não está sozinho. Só que o abatimento dele, e a gente conhece muito esse sentimento, é uma dor que é dele. Tem dores que a gente passa que são nossas. Nós vamos ter que lidar com elas. As pessoas do lado são socorro, são apoio, são ajuda, são. Mas elas não vão dar conta dessa dor que a gente está sentindo, dessa agonia, dessa confusão de mente, desse abatimento, como Davi descreve aqui. Ainda que ele estivesse cercado de gente, ele fala dessa forma, porque é como ele se sente, ele fala desse jeito. Ninguém lembra que eu existo, eu não tenho onde me abrigar, ninguém se importa comigo. É o estado de alma dele. Ele está num estado tal que ele não consegue, de fato, encontrar consolo. É o tipo de sentimento que a gente, por exemplo, quando o rei Ezequias, né, o profeta vai lá e diz para o rei Ezequias, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Ele vai ter que lidar com esse sentimento dessa notícia de morte. Ele vai ter que lidar com aquilo. E o texto diz que ele se vira para a parede e pede o quê? Misericórdia ao Senhor. E ainda, o profeta ainda não havia deixado, né, o pátio do palácio, ele volta e diz, olha, Ezequias, Deus ouviu sua oração, ele vai te dar mais anos de vida. Ele virou para o lado, ele virou para uma parede. Davi clama de dentro de uma caverna. E Deus ouve, Deus está perto dos oprimidos, Deus está perto da gente quando a gente está em agonia, em abatimento. E é esse caminho que ele vai percorrer, é isso que ele vai mostrar para a gente. Aqui ele se sente totalmente sozinho, mas olha o que ele vai seguir fazendo, vamos lá. Ele vai dizer, versículo 5, então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, és tudo o que desejo na vida. Ele pediu ali que o Senhor viesse, ele pediu por misericórdia, ele tem que lidar com uma dor que é dele, que ele não está dando conta, as pessoas não vão dar conta, porque não tem ser humano que consiga acessar a nossa intimidade, como o nosso Deus pode fazer através do seu Santo Espírito. E ele faz, Senhor, ele fala, eu faço de ti o meu refúgio. É em ti que eu quero encontrar esse abrigo, porque eu estou me sentindo abandonado. Eu preciso me sentir abrigado. E eu sei que isso eu só encontro no Senhor. Ninguém pode dar conta dessa minha dor, dessa minha agonia, dessa minha tristeza, desse meu medo, disso que eu tenho que enfrentar dentro de mim. E ele faz de Deus então o seu refúgio, ele vai além, ele diz que Deus é refúgio e tudo que ele deseja na vida. E ele segue, ouve meu clamor, pois estou muito fraco, livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Alguém que está se sentindo oprimido. A gente lida com essas situações o tempo todo, situações que são maiores e mais fortes do que nós. Situações difíceis, duras, que nos colocam nesse lugar que Davi diz, eu estou muito fraco, eu estou abatido, eu estou cansado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou em angústia. Tem misericórdia, Senhor. E a gente conclui que ele foi visitado, a gente conclui que dentro dele, algo que só Deus pode fazer, o Espírito de Deus trabalha dentro da gente quando a gente está nesse estado e faz esse tipo de clamor, e ele sai desse lugar e encontra refúgio. Ele diz, Deus, tu és meu refúgio. E ele segue dizendo, tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Ele não consegue sozinho, ele fala, eu não sei o caminho, mas eu sei que o Senhor sabe.
eu estou abatido, eu estou fraco. Vem me libertar, vem me resgatar, vem me socorrer, tem misericórdia. E depois, quando isso acontecer, eu vou dar testemunho, eu vou dar graças ao Senhor, eu vou honrar o seu nome. É caminho que Davi, quando a gente percorre os salmos, costuma fazer. Ele diz: vem, Senhor, haja ao meu favor, porque depois eu vou glorificar o teu nome, eu vou dar graças, eu vou lá pro meio do povo e vou testificar, eu vou dar as minhas ofertas pacíficas, eu vou mostrar para todo mundo o que Deus fez, como Ele me visitou, porque as outras pessoas, os justos, precisam saber, as pessoas precisam ser fortalecidas na sua fé, também a partir de testemunhos, e eu vou ser essa pessoa que vai dizer: olha, eu estava abatido, quebrado, dentro de uma caverna, tomado de um sentimento que homem nenhum podia dar conta, mas Deus me visitou, Deus me tirou desse estado de solidão profunda, de agonia, e fez para mim refúgio nele. Ele é tudo que eu preciso. E eu quero dar esse testemunho. E ele fala que os justos se juntarão ao meu redor. Ele antes se sentia sozinho. Ele dizia: ninguém se importa, ninguém quer saber. E aqui ele fala: não, eu anseio estar nesse... Eu sei que eu vou sair desse momento de solidão quando o Senhor me libertar, porque o Senhor vai me libertar. Ele trabalha com angústia, com agonia, mas ele não perde a fé. E ele fala: eu sei que o Senhor vai me libertar. E eu vou de novo ter condições de estar rodeado e de perceber, de entrar em comunhão e de glorificar e de dizer: olha o que o meu Deus fez, olha como Ele me visitou, porque Ele é bom. Ele termina dizendo: tu és bom para mim. Percebe o caminho que ele percorreu? De onde ele saiu e onde ele chegou? Fazendo de Deus seu refúgio, derramando diante do Senhor a sua angústia, apresentando a Deus as suas queixas. Davi tem muito para nos ensinar, os salmos têm muito para nos ensinar, e eu espero que esse vídeo tenha sido ânimo para você, tenha sido instrução, tenha sido entendimento, consolo, que tenha te abençoado, porque essa é a minha intenção. Deus abençoe você.